Tô gravando já. É outra muda de acerola? Sai daí, Bob. Bob tá com a rabada. Nada não. Vai pro quinto hoje. Já vai pro quinto. É isso aí? Que é essa mula? Grande? É essa aí? É esse aí, quem? Esse fininho? Esse aí é o que tá. Tá aqui, ó. Eu E a sei, eu tô muda da vendo. acerola tá aqui, ó. É grande? Não tá grande? É, porque não tá desenvolvendo dentro da sepse. Sim, não tô achando que tá grande já. Sai daí. Pronto?